Galera, sério, este poder dado foi o ápice de maior roubada da história de Boruto. E este Shinjutsu é do Shibai, então já dá pra ter noção que o Otsutsuki é muito superior a outros seres divinos que vimos até agora. Porque ele foi pra uma dimensão que só uma alma pode acessar. E cara, isso não é só sobre onde ele está, mas tudo aquilo que ele está conectado. Então agora, sem mais enrolação, bora pra este poder absoluto. Vejam só isso, galera. Este Otsutsuki Shibai, ele é aqui o dono do poder da Hada, ou seja, a onipotência e onisciência. E aí a gente viu o que este Shinjutsu foi capaz de fazer, porque a garota só ativou uma mecha de explosão de energia que emanou de uma forma que revertesse a história. Enfim, o resto aí vocês já sabem. Porém, quando este ser primordial apareceu no mangá, o Amado contou lá as histórias do cara e ainda explicou do porquê de certas coisas. Como, por exemplo, os dois irmãos ciborgues serem tão fortes, justamente porque receberam partes deste Otsutsuki através da ciência do Amado. Mas o cientista brilhante disse que o Shibai era um ser muito poderoso, e inclusive passou milhares de anos devorando frutos. E não só isso, como também falou da força do Shibai, em que com um grito ele formava tempestade de raios, e tempestades eram formadas a partir de um balanço de mãos. Pra ver o nível desse cara, imagina ele em uma batalha só com um simples balançar de mãos, já botaria geral em apuros. Mas até agora não tivemos esta demonstração de verdade, a não ser pelas falas do próprio Amado. O que é interessante nesta falácia sobre o Otsutsuki foi quando o cientista diz que o cara simplesmente deixou seu corpo para trás e se transcendeu para outra dimensão, dito que só a alma pode acessar. Isso tem um motivo do porquê mesmo um corpo de um Otsutsuki, que é muito mais resistente que um ser humano, não poder acessar tal lugar. Mas uma das perguntas que podemos fazer com isso é: o que o Shibai ganharia indo para esta dimensão e por quê? E olha só, galera, sempre tem um real motivo por trás, ainda mais ele sendo um ser cósmico, que o plano deles é sempre estar em busca de mais poder, que no caso é assim que cada um deles consegue subir de nível. Mesmo os mais fracos deles também consomem frutos, e buscam por isso. Só que neste requisito o Shibai saiu muito mais à frente de qualquer outro ser, porque este lugar em que ele foi só é possível quando alcança um poder gigantesco. E não é como abrir um portal e pronto, viajar para qualquer dimensão. Pois foi dito que este local um corpo não pode acessar, mesmo sendo um desses caras divinos. E lembram da questão, galera, do porquê ele quis ir para este lugar? Pois é, pensam só o seguinte: foi provado que ele era super, mas super apelão mesmo. Porque o modo que o Amado descreveu ele foi como se o cara fosse a origem de tudo, como base nos outros Otsutsukis. Mas aí que entra a analogia do porquê ele foi para tal lugar. Justamente porque ele se tornou o mais poderoso mesmo. Não só isso, como tudo que um ser divino tenta alcançar, ele alcançou. E a resposta para aqueles que obtêm todo o conhecimento e chega ao seu auge é ir atrás de mais experiências ou objetivos, que esse é o caso dos outros Otsukis. E o Shibai conseguiu ter acesso a essa dimensão. Então o que sobraria para ele se ele ficasse? Porque isso foi tipo aqueles momentos únicos. E pro Shibai foi além dos próprios seres do seu clã, já que mesmo eles, usando um Shinjutsu para chegar neste lugar, não poderia acessar. Mas já no caso do Shibai, eu acredito que não é só porque ele evoluiu, mas é por conta também dele conseguir separar sua própria alma do seu corpo. É tipo um Doutor Estranho, galera, que pela projeção astral dele, o cara consegue sair do corpo físico e viajar através do espaço. Não só isso, como também viajar na velocidade de um pensamento, sem que as leis da física se apliquem a ele. Porque, cara, o Kishimoto realmente meteu essa, da alma separar do corpo e ir para outra dimensão. E levando para o lado da física, eles acreditam que existem até 10 dimensões. Porém, isso é só uma teoria deles, sendo chamado a teoria das cordas. Vai vendo, galera, que faz muito sentido com o que o Kishimoto fez. Porque com base nessa teoria da física, são dimensões extras. Ou seja, mais dimensões em um tamanho minúsculos, em torno dos que já conhecemos. Pois existem 4 dimensões, segundo Einstein, na teoria da relatividade. Primeiro, altura, depois comprimento, terceira, profundidade e a última é para definir o tempo. E olha só como o Kishimoto trabalhou nessa parte, porque neste último mangá, quem aí tá acompanhando viu, que inclusive através do poder do Kawaki, o Naruto e Hinata foram mandados para outra dimensão, onde o tempo não passa, o que poderia associar com a física. Porém, este lugar não destruiu o corpo do Naruto e nem da Hinata. E já no lugar em que o Shibai está, o corpo dele não pode acessar. Ou seja, talvez o Kishimoto coloque isso como além da 4ª dimensão, já que na teoria da física chega até a 10ª. Porém, esse não é o ponto aqui, e sim como o Shibai conseguiu acessar este lugar.
E galera, é aqui que a gente entra na parte da onisciência, o significado de conhecimento infinito. E isso não sou eu teorizando, mas sim que o Shibai possui este Shinjutsu, já que Ada tem esta habilidade que veio direto dele. O que eu quero dizer é que, já que ele tem essa onisciência, isso leva ao fato de que ele está manipulando a dimensão em que ele está, com base na energia do universo, como absorvendo ela, para se manter no estado dele de alma. Porque o corpo dele dessa forma seria destruído pelas gravidades, que são energias extremas, já que a última dimensão é acessível a todas as outras, tornando ela onipresente, em questão de poder estar em qualquer lugar dimensional. O que me faz pensar que todas as vezes que uma pessoa utiliza o poder de abrir portais, o Shibai perceba por estar no topo, como no caso da última, que tem esta conexão absoluta mesmo, com o universo todo. O que me faz pensar, galera, ele se tornou um deus Otsutsuki. Então eu acredito que ele foi justamente para este lugar, para expandir o seu conhecimento e se tornar basicamente um só, entre o espaço e as dimensões que envolvem essa abertura de portais. Porque é só pensar o seguinte, ele para ter acesso a este local precisou abandonar o corpo dele. E vale lembrar que os Otsutsukis estão sempre atrás, ou de conhecimento ou de mais poder. E o Shibai, se forçando para ir a este local, teria que viver de uma outra forma, sendo a alma em um lugar vasto. Só que se parar para pensar, mesmo a alma física ela seria destruída. Porém, baseado no caso do Doutor Estranho que falamos, o Shibai poderia fazer o mesmo, estar se movendo na velocidade de um pensamento, ou na velocidade da luz, que equivale a 299.792.458 minutos por segundo. Ou seja, é a mesma velocidade vibratória que o Shibai teria que se mover para não ser pego pelas teorias da física, da alma dele ser destruída. Porque se o corpo não pode cessar, então essa dimensão vai além do tempo. É algo que está em constante mudança, como a tempestade climática, sendo um lugar turbulento. Porque galera, se fosse só um local onde o tempo é parado, tipo, sem nada que acontece lá, não teria por que um Otsutsuki não poder cessar como os outros. Ou seja, o tempo não passa, mas deve ter sim um porquê de um físico não suportar este lugar. E o Kishimoto nessa vai ter que dar uma boa explicação do motivo pelo qual o Shibai também foi para este lugar. Ele é tipo a Kaguya em Naruto. Por exemplo, ele pode aparecer só no final da obra. Porém, mesmo o Otsutsuki sendo todo poderoso, ele não é o mesmo deus que vimos no mangá, pois as aparências deles dois não tem nada a ver com o outro. Mas é aquilo que eu falei pra vocês já aqui. Ele após ter ido pra esta quarta dimensão, ou quem sabe até o Kishimoto, coloca mais dimensões, que no caso a 10ª dimensão, já que na física tem isso, então de fato sim, faria sentido ele ser este deus do Jogan. Como ter se tornado um ser cósmico do universo, no caso por estar conectado a ele através das dimensões, um poder absoluto, ou deixando mais insano aquele que comanda a energia do universo. E falando assim parece até demais pra nós mesmos, né galera? Mas cara, o Kishimoto jamais colocaria um poder que é da onipotência, do nada na obra sem uma explicação pro futuro. Porque esse Shinjutsu é um poder absoluto, significado do cara que pode tudo. Então na lógica, se o DNA do Shibai tá na Ada, ela mostrou esta parte da onipotência, é porque o auge de poder só quem pode dominar é o próprio Shibai. Então sim galera, esse cara que falamos que comanda o universo é muito absurdo, mas cai bem nessa da onipotência. E podemos insinuar que ele tem a onipresença. Não que ele está em todo lugar, tipo até a Terra, mas sim das dimensões. E a energia delas estão conectadas a ele, como havia dito há minutos atrás. Todos que abriram um portal, o próprio Shibai pode perceber, já que esta dimensão dele é a última de todas que conecta todas as outras. E a pergunta que fica é, ele pode ser derrotado? Olha só galera, eu acredito que se o Kishimoto fazer isso terá que ter um motivo, porque vejam só, se ele é e será mostrado como Deus Otsutsuki, e que está no centro do universo, ou seja, ele controla o mundo em si, então não faria sentido derrotar uma divindade suprema. Na minha concepção, ele será mostrado mais algumas vezes, mas não vai chegar a ter esse combate para derrotar o cara, porque o Momoshiki disse que aqueles Otsutsukis que se tornaram deuses vêm mudando a mente da humanidade, ou seja, os mesmos poderiam destruir eles, e não fizeram isso. Então por que esses seres superiores se importariam com eles? Tipo, a raça humana para eles não é nada, pode ser visto como apenas tabuleiros na peça de um xadrez. Nada que eles vejam como ameaça, mesmo Boruto ou Kawaki estarão fora de questão. Mas cara, sabe que não pode ficar de fora? É, você sabe, né? Então já que sabe, se torna um membro aqui do canal e vem seguir essa trilha com a gente, porque te espero no topo. No topo que eu falo é na nossa meta aqui do canal. Te espero também nos outros vídeos, valeu e até breve. Fui!